Começando mais um vídeo interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as prerrogativas em lei que permite ou não o presidente dos Estados Unidos, o presidente da América, os norte-americanos, iniciar qualquer ataque ou guerra no exterior. E também vou comentar as consequências legais dos ataques que ocorreram contra os terroristas Houthis lá no Iêmen, recentemente protocolado e ordenado por Joe Biden. Mas antes peço gentilmente que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deem um joinha nos vídeos para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Quero agradecer também o feedback das pessoas que estão comentando as nossas análises aqui no canal e estão gostando demais desse formato de análise, saindo daquele tradicional que são vídeos com imagens, com vídeos, né, compilados, editados, que mostram os cenários, e a galera realmente está gostando demais desse tipo de abordagem, esse tipo de análise, até buscando que eu analise outros temas. Bem bacana, estou gostando demais e assim vamos continuar nesta pegada, nesse tipo de vídeo de análise aqui no canal, que tem dado muito certo e a galera realmente está gostando demais. E como já sabem, temos uma loja virtual do canal Área Militar, que é o mapenca.com/área militar. Aqui vocês observam, temos diversas camisetas de diferentes temas, de diferentes nações, de diferentes armas, tudo também por um preço que realmente é acessível. Vocês podem vir aqui em tipo, selecionar se vocês querem ver camiseta, caneca, botões, pôsteres, botões aí de diversos tipos. Por exemplo, aqui na caneca, olha que bacana. Temos vários tipos, temos dos foguetes Raptor da SpaceX, caneca do canal, temos da Rússia, temos da Ucrânia, operações especiais da Ucrânia, bem bacana. Temos do F-22 Raptor, temos a caneca aí do Império do Brasil e temos de outros tipos também de temas como de armas do AK-47, e aí temos diversos outros temas para vocês comprarem, darem de presente para o amigo, para o familiar ou para vocês se presentearem mesmo, tá? Então vamos realmente para o que interessa, para o que é relevante estudarmos, para expandirmos o nosso conhecimento sobre geopolítica. Recentemente os Estados Unidos atacaram, junto com o Reino Unido e os aliados, a coalizão internacional Guardião da Prosperidade e os terroristas Houthis lá no Iêmen. Então muitos criticaram essas ações americanas e eu vou trazer aqui para vocês o contexto legal, jurídico, que o presidente americano está obrigado, está inserido, imerso lá nos Estados Unidos sobre essas questões de intervenções militares, tá? Durante os anos de guerras e operações externas dos Estados Unidos em diversos locais pelo mundo, grande parte dessas conflagrações bélicas não passaram exclusivamente pelas mãos dos congressistas americanos. E isso tem um motivo e também tem circunstâncias, consequências, é claro, mas há respaldos jurídicos para o presidente americano, determinando, de fato, essa não passagem segura e também ordeira no Congresso americano, como através de decretos e através de ações presidenciais emitidas pelo presidente americano. E o que isso tem de errado? Praticamente nada tem de errado, a não ser se o presidente não cumprir uma lei específica, que eu vou trazer com muitos detalhes aqui para vocês. Então o Congresso, ele também foi palco de muitas críticas por parte de uma parte da sociedade americana, por que não interveio ali na invasão do Iraque, na invasão do Afeganistão, na região de Kosovo, na região do Golfo Pérsico, na região também agora dos terroristas Houthis. E o Congresso, é preciso a gente deixar bem claro os objetivos da criação do Congresso americano.
quais as razões para o Congresso americano existir. Por exemplo, o Congresso, hoje, americano, ele foi criado, é claro, e eleito pelo povo para vigiar e também criar leis que permitam ao presidente americano trabalhar na e com a legalidade em seus braços. Passando por cima do Congresso, com ordens ali, por exemplo, independentes, o presidente americano ele precisa ter uma legalidade para isso. Porque se ele assume uma postura dessa, ele rompe automaticamente com os parlamentares. E isso vem incomodando, de uma certa maneira, os congressistas, que eles buscaram, na década de 70, limitar essa capacidade de ordem, também de execução do presidente americano, e principalmente para evitar que os americanos entrem em uma guerra que eles não desejam, entre com ações militares, por exemplo, no exterior. E isso é bem, de fato, o que estamos observando na realidade de hoje. Então, esse forte envolvimento militar dos Estados Unidos foi muito bem visto durante a Guerra da Coreia e também a Guerra do Vietnã na região da Ásia, principalmente nas décadas de 50 e de 60, em que não houve declarações dentro do Congresso americano e não houve, por exemplo, acertos e também aprovações dos congressistas. Isso fez com que houvesse uma confusão dos limites de atuação entre o poder presidencial executivo e também o Congresso americano no que diz respeito à aprovação e conduta dessas últimas guerras que eu acabei de mencionar, a Guerra da Coreia e do Vietnã, por exemplo. Tá? Foi então que, nesse mundo pós-Guerra Fria, quando observamos o planeta, percebemos que os Estados Unidos, através de seus presidentes, continuaram a envolver as Forças Armadas americanas em contextos diversos em todo o mundo, principalmente potencializando suas hostilidades e sendo influência em outras, como, por exemplo, na abertura de uma frente na Guerra da Coreia, apoiando os sul-coreanos na luta contra os seus rivais idealistas comunistas, por exemplo. Então, por vezes, os americanos eles entraram no conflito sem autorização específica do Congresso americano. Então, existe hoje um documento elaborado pelo próprio Congresso americano que mostra todo esse histórico dos Estados Unidos em suas guerras, sem solicitar, por exemplo, autorização do Congresso americano para realmente fazer isso. Desencadeando, por exemplo, o que eles criaram como lei, que era então um projeto, na década de 1970, a resolução chamada de Resolução dos Poderes de Guerra de 1973. E como o próprio nome já disse, é uma resolução para os problemas que envolvem as ações, as questões e execuções e intervenções militares americanas. É como um freio e contrapeso de ordem governamental dos congressistas contra o presidente americano. Então, essa lei visa, então, verificar o poder executivo ao comprometer as forças militares dos Estados Unidos num conflito armado sem consentimento dos congressistas. Por que isso? Porque eles sabem, através da Constituição americana, que o presidente americano é o líder supremo, é o comandante em chefe das Forças Armadas e, como tal, ele ordena qualquer tipo de intervenção. Então, essa lei ela estipula que o presidente, ouçam só, que o presidente americano ele deve notificar o Congresso no prazo máximo de 48 horas após uma determinada ação militar e proíbe, ouçam ainda mais essa parte, proíbem as Forças Armadas de permanecerem por mais de 60 dias no conflito, na atuação. Então, o Congresso ele dá um prazo de 2 dias para o presidente se manifestar através de relatório com seus conselhos de defesa, o porquê dessas ações, quanto que foi utilizado de equipamentos, quanto foi utilizado de armamentos, de militares, qual foi o resultado disso, os motivos disso e o que pode impactar no futuro próximo. E deu ainda 60 dias para retirar todas essas atividades militares.
Então isso mostra que a Constituição americana, ela, claro, se divide em poderes, né? Poderes de guerra, entre o Congresso e o presidente americano. Então só o Congresso, de fato, pode declarar guerra e também se apropriar de financiamento militar para isso. Mas é o presidente dos Estados Unidos que é o comandante-chefe, com base na Constituição Federal Americana. Então essas frustrações elas foram muito recorrentes durante a administração do presidente Richard Nixon, por conta do seu ataque, dos seus bombardeios contra o Camboja na região da Ásia durante a Guerra do Vietnã, o que isso incomodou em muito os americanos, os congressistas, porque as atividades decorrentes disso, as consequências decorrentes disso foram muito penosas, houve muitas mortes de civis em toda a região ali do Camboja. Então, a resolução sobre os poderes criadas através do projeto de lei 93/148 dos congressistas americanos, essa resolução ela foi aprovada em 7 de novembro de 1973. No entanto, o presidente Richard Nixon, vejam só, ele vetou parte dessa lei, mas mesmo assim essa lei passou. Então existem 3 seções importantes, absolutamente importantes dentro dessa lei sobre os poderes de guerra, que fazem os deveres do presidente norte-americano, que são as seções 3, 4 e 5. Por exemplo, vamos começar de forma não ordenada. A seção 4, por exemplo, ela exige que o presidente relata ao Congresso qualquer introdução de forças dos Estados Unidos em hostilidades no exterior, quando o relatório ele é apresentado ou ele é exigido a ser apresentado, entra o quê? A seção 5. Então, a seção 4 estipula 48 horas, vamos dizer assim, e a seção 5 ela exige que o uso de forças seja encerrado dentro de 60 a 90 dias, a menos que o Congresso americano autorize tal uso ou ostente esse período de tempo. Aí temos a seção 3, que exige que o presidente americano, em todas as instâncias possíveis, consulte o Congresso antes de introduzir as forças armadas dos Estados Unidos em hostilidades e também hostilidades iminentes a um período muito maior. É bem interessante porque isso realmente faz com que haja uma normalidade, uma harmonia entre os 3 poderes e que não resulte em ordens desconexas entre as partes. Então o presidente Nixon ele vetou esse projeto a princípio em 73, porém o Congresso ele voltou, ele anulou esse veto do Richard Nixon e a resolução ela se tornou lei após a retirada dos Estados Unidos no Vietnã no início de 1973. Então veja que interessante, é como ocorre sempre aqui no Brasil. O presidente ele boicota, ele veta um determinado trecho da lei, a lei ela volta para o Congresso e o Congresso aprova mesmo assim, na verdade mudando ou não essa lei. Então desde 1973 até 2017, mais ou menos, em meados de 2017, os presidentes americanos apresentaram 168 relatórios como resultado dessa lei de resolução. O que isso significa? 168 intervenções federais, intervenções nacionais contra determinadas regiões em todo o planeta. É muita coisa. Então, esses relatórios apresentados pelo presidente desde a promulgação desta lei de resolução, esses relatórios cobrem uma série de atividades militares, desde invasões, também, por exemplo, a embaixadas, como ocorreu, por exemplo, em Teherã, até operações militares de natureza de baixa escala a grande escala, seja operações militares também no sentido operações especiais. É claro que os trechos são sempre ultra secretos, mas o desfecho, as consequências e também os objetivos dela são relatados. Por exemplo, no Golfo Pérsico e a guerra
de invasão no Iraque, no Afeganistão e também em Kosovo, a partir de 2001 e 2003. Então, temos o quê? O resultado que conhecemos recentemente de um ataque americano contra os terroristas Houthis. Por que isso? Gerou, de certa maneira, muitas consequências políticas para o presidente Biden. E para aqueles que não conhecem a lei americana, certamente isso é algo penoso que merecia um impeachment do presidente Biden. Mas, pelo contrário, foi, é claro, na minha opinião, humilde opinião, um ataque mais lento, um ataque também que ocorreu de forma muito tardia, mas assertiva, que na noite de 11 de janeiro, os Estados Unidos, junto com os seus aliados, principalmente o Reino Unido, eles iniciaram ataques precisos e letais contra diversos redutos terroristas dos Houthis em mais de 16 pontos e também mais de 100 bombardeiros repetidos ao longo de vários dias e horas no Iêmen. Então, no entanto, esses críticos americanos e também os simpatizantes dos terroristas estão classificando essas ações, esses ataques como ilegais, mas está exatamente baseada nesta resolução sobre poderes de guerra norte-americanos e principalmente cobertas pelas ações dos pais fundadores dos Estados Unidos no passado, principalmente de Thomas Jefferson, em que um tema que eu já analisei aqui no canal, no último vídeo sobre análise, sobre esse tipo de tema, esse tipo de intervenção feita por Jefferson contra os berberes que estavam pirateando mercadorias e navios americanos, em que essa decisão ela é refletida até hoje por conta das decisões americanas, principalmente do presidente americano, que atuam conforme no histórico passado dos Estados Unidos, como ali os guardiões da navegação livre em todo o mundo. Vocês, claro, podem ter acesso a esse vídeo, deixei até aqui um card em cima, mas vamos finalizar esse vídeo, depois vocês retomam esse outro vídeo, que também é um vídeo bem interessante, bem legal, que mostra um contexto detalhado sobre as intervenções americanas e os respaldos que os presidentes americanos possuem hoje. Então, depois que Biden atacou tardiamente, como havia dito, os Houthis, o que houve a seguir depois desses ataques? Ele cumpriu exatamente a resolução dos poderes de guerra? Sim, ele cumpriu à risca. Isso significa que as ações 3, 4 e 5 foram respondidas, foram acatadas por Joe Biden. Então, um dia depois, não deu nem 48 horas, em 12 de janeiro, o presidente Joe Biden enviou uma carta ao presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, exatamente o que preconizava a resolução dos poderes de guerra, notificando o Congresso sobre esses ataques em 48 horas menos de 48 horas, após essas ações dos Estados Unidos contra os Houthis. Por quê? Esses ataques eles ocorreram exatamente em território iemenita, no estrangeiro, em 11 de janeiro, por conta dos ataques dos Houthis que foram perpetrados pelo Mar Negro, pelo Mar Vermelho, e também começaram a diminuir a segurança das embarcações que estavam realizando operações e também tanto militares quanto comerciais, passando ali pelo tráfego comercial marítimo na região, no Estreito de Bab el-Mandeb e também no Golfo de Aden, desde novembro do ano passado, quando os Houthis assumiram que estavam em guerra declarada contra Israel, na guerra que Israel está travando contra os terroristas do Hamas. Então, sendo assim, com base nessa carta enviada pelo presidente Biden, não houve, é claro, uma declaração de guerra formal ou autorização legal específica para isso, mas o presidente Biden ele é obrigado a partir do abrigo da resolução sobre poderes de guerra, a notificar o Congresso no prazo máximo de 48 horas após a introdução de qualquer força militar no estrangeiro, o envio, por exemplo, de forças equipadas de combate para a região do Mar Vermelho, que atacaram de forma muito assertiva, de forma muito correta e precisa
os terroristas Houthis, os redutos dos terroristas Houthis. E o artigo, né, que descreve essas ações de Biden, esses ataques, estão ao abrigo da lei de Constituição, autoridade constitucional, através do artigo 2 da Constituição americana, que esse artigo ele fala que das prerrogativas do presidente americano e também suas sessões demonstra que o presidente ele é o comandante em chefe e ele deverá em tempos fornecer ao Congresso informações sobre o Estado da União e recomendar a sua consideração a medidas que julgue necessárias e convenientes, como foi o ataque contra os terroristas Houthis. Então ele está coberto pelo artigo 2 da seção ali pertinente à autoridade constitucional. Então Biden também escreveu que a ação militar era justificada pelo direito internacional. Eu acho que provavelmente estava falando sobre o direito de liberdade de navegação. Também foi necessário e proporcional. Realmente o ataque foi certeiro, não houve mais intervenções, por exemplo, de combates anfíbios, desembarque, etc. Não houve realmente avanço em relação a isso. Foram ataques certeiros que continuaram durante outros dias. E tomando, é claro, em legítima defesa, conforme permitido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Então é bem interessante essas colocações do presidente Biden, que realmente ele concretizou o que estava no disposto ali na resolução sobre poderes de guerra, em que ele cumpriu à risca toda a papelada, toda a burocracia pós-intervenção militar em determinada região do exterior. Então ele cumpriu num prazo menor de 48 horas esse ataque, e como ele tem ao abrigo do artigo 2º sobre a autoridade constitucional de um executivo, do presidente americano, ele deu ordem para que esse ataque fosse efetivado, porque é prerrogativa do presidente americano, ou seja, ele é o chefe maior das Forças Armadas. Então, era este o vídeo, era esta análise que eu queria trazer para vocês aqui hoje. É claro que não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também compartilhar o vídeo, curtir, para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e conto com vocês no próximo vídeo aqui no canal.